Olá, pessoal, bom dia a todos e todas. Meu nome é Américo, eu sou professor da Universidade do Estado da Bahia, trabalho no campus 7, né, da instituição, fica aqui na região norte do estado, né, divisa quase com o estado de Pernambuco, para quem não conhece. E hoje vou falar um pouquinho, né, nessa mesa de experiência, sobre as minhas experiências com o uso de materiais didáticos, né? Essa temática é uma temática muito cara para mim, sobretudo quando se trata desses materiais que têm potencial lúdico. Então, é uma discussão que eu venho fazendo desde da minha pesquisa de mestrado, no meu doutoramento, enfim. Então, é uma pesquisa muito cara para mim e espero corresponder às expectativas, né, em relação à discussão que venho aqui propor. Que não é uma discussão feita sozinha, é uma discussão que a gente vai fazer em conjunto, né, nessa mesa. Enfim, mas antes de entrar especificamente na discussão do que a gente vem propor nessa mesa, eu vou fazer alguns agradecimentos que acho que são necessários, né? Então, em um primeiro momento, eu agradeço a todo mundo que tirou um pouquinho do seu tempo e está aqui, né, participando dessa mesa de discussão, dessa conversa, né? Então, se de alguma forma vocês estão aqui nos ouvindo, né, estão aqui nos assistindo, é porque de alguma forma essa temática interessa a vocês, né? Então, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Bom, em um segundo momento, eu agradeço a comissão organizadora, primeiro pela criação desse espaço, né? Então, eu acho que um evento como o EBEM, né, que é o principal evento do Estado no que tange às discussões de educação matemática, então tem um lugar de conversa para tratar, né, dos materiais didáticos, da importância que os materiais didáticos têm para esses movimentos de ensinar e aprender matemática. Então, acho que é preciso agradecer, né, a criação desse espaço, né? Acho que a gente precisa fortalecer mais esses lugares de diálogo, de conversa, né? Então, agradecer pela criação do espaço e agradecer por terem me convidado, né, a compor essa mesa, né? Então, muito obrigado. E, por último, mas não menos importante, agradecer aos meus companheiros e companheiras de mesa, o professor Jadson, o professor Jean, a professora Luana, que toparam, né, todos nós topamos construir essa discussão junto, construir essa conversa juntos. Então, agradecer, né, agradecer a todos vocês por estarem, né, por estarmos juntos nesse momento, tá bom? Bom, depois dos agradecimentos, eu vou apresentar, né, os slides. Eu fiz alguns slides para orientar um pouco a minha fala. Quando a gente fala de material didático, a gente tem um leque enorme, né, para discutir. E eu fiquei um tempão, né, desde quando surgiu o convite, que eu aceitei de antemão o convite, eu fiquei pensando o que trazer, né, o que discutir, o que falar. Sobretudo porque, se a gente for levar em consideração essa temática, é uma temática que vem sendo discutida há muito tempo, né? Há muitos séculos. Então sempre fica, né, aquela interrogação em relação ao que trazer, né? O que falar. E aí, nesse sentido, eu opto por um recorte, né, do que tem, de fato, sido feito no Laboratório de Educação Matemática com o trabalho com os diversos materiais didáticos, tá? Mas, enfim, eu peço licença rapidinho só para projetar para vocês os slides e aí a gente começa essa conversa. Bom, acho que vocês estão... Desculpe. Acho que vocês estão vendo, né? Foram as lâminas que eu preparei para a gente conversar. E o título, né, dessa mesa de experiências é Materiais Didáticos e sua importância na construção do conhecimento matemático, né?
E aí eu fiquei, como eu estava dizendo, contando para vocês antes, pensando no que falar, né? Qual recorte eu vou dar? Uma vez que muito tem se pesquisado, muito tem se discutido, e aí sempre a gente fica naquela expectativa de trazer algo que, de certa forma, seja diferente, novidade. E aí, pelo próprio lugar da mesa de experiências, esse novo ele vai aparecer, sobretudo, nas experiências, de fato, que a gente tem vivido no espaço do laboratório. Eu acho que essas experiências, né, e o perceber essas experiências do ponto de vista teórico-prático, né, a teoria e a prática de forma indissociável, faz com que a gente ressignifique muito dos estudos, das pesquisas, para a nossa realidade, né, para a realidade dos nossos territórios, para as nossas vivências, para a nossa realidade de sala de aula, para o chão, né, da nossa escola em si. Bom, e aí eu vou, né, nesse movimento de construção, ampliar o olhar para esses espaços de formação de professores. Né? O meu intuito é reconhecer a necessidade de que os espaços de formação de professores considerem, né, no movimento de considerar os materiais didáticos importantes, considerem também que existem especificidades que precisam ser postas nesse lugar da formação, seja na formação inicial, na formação continuada, né? Então, é esse o diálogo que eu tento, é essa conversa que eu tento fazer com vocês nesse momento. Tá? Vamos lá. Bom, então, no primeiro momento, nessa minha trajetória de ficar pensando no que trazer, de novidade e tal, eu revisitei alguns textos, que foram textos que contribuíram muito tanto para a minha pesquisa de mestrado, doutorado, como e que contribui muito para o meu trabalho no laboratório. Então, é quase que impossível a gente não revisitar o livro que o Lorenzato organiza, né, que trata do Laboratório de Ensino de Matemática para a Formação de Professores. E aí, no primeiro capítulo desse livro, o professor Lorenzato ele faz um apanhado histórico, né? Ele justifica o lugar dos materiais didáticos e ele, nesse traçar histórico, ele começa a revelar que essa é uma discussão que é antiga, né? Então a gente não está aqui descobrindo a roda, não é nada novo, né? Falar e afirmar a importância desses materiais é algo que já vem sendo feito ao longo da história, né? Por diversos educadores, pesquisadores em si. E aí eu decidi trazer é, desse texto, né, que eu falei, que é o primeiro capítulo desse livro, o Lorenzato faz esse percurso. E nesse movimento de justificar essa importância, ele traz alguns estudiosos, né? Então, por exemplo, Comenius, Locke, Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Dewey, né? Que começam esse movimento desde 1650. Né? Então, de reconhecer esse movimento de construção do conhecimento a partir de situações concretas, com apoio de material visual, visual tátil. Né? Então, reconhecer o lugar da experiência, né, como importante, que é o que o Dewey faz, né, de certa forma. Então, são discussões que vêm se construindo ao longo do tempo. Né? Se a gente for nesse percurso histórico um pouco mais recente, a gente tem a Montessori, Piaget, Vygotsky, Brunner, Freinet, Malbataan, né, se a gente for tratar especificamente da matemática, e o Manuel Jairo Bezerra também, né, que produziu um material no estado do Rio de Janeiro que trata especificamente dos materiais didáticos. Né? Então, se a gente for olhar nesse percurso, né, até 1962, que é quando a gente traz o Manuel Jairo Bezerra, a gente percebe que existe esse lugar de reconhecer os materiais didáticos como importantes. Né? Então, e aí eu aproveito esse movimento que o Lorenzato faz, de certa forma, para me agarrar também e justificar esse lugar. Né? Então, quando eu falo que ele é importante, eu não falo só pelas minhas experiências enquanto pesquisador, que são importantes também, obviamente. Eu não falo enquanto as minhas experiências como professor, né, de olhar para a minha sala de aula e de perceber esses movimentos acontecendo na minha realidade, no chão da minha escola, da minha sala de aula. Mas, para além dessas minhas experiências, eu trago outros
que me antecederam e que, assim como eu, reconhecem essa importância, né? E aí a gente tem também outros autores, pesquisadores, professores que são mais atuais, né? E que também, assim como eu, assim como os outros que me antecederam, trazem essa discussão, né? E reconhecem a importância que os materiais didáticos têm para os movimentos de ensino-aprendizagem, né? E, sobretudo, para o ensino e aprendizagem da matemática. E aí eu tenho a professora Regina Grando, que olha para o jogo de uma forma muito particular, né? A Albuquerque, Costa, Silva, esses últimos que eu falei, olham para o laboratório, olham para o livro didático, olham para os diferentes dispositivos tecnológicos. Então, observe que aqui a gente tem uma série de materiais postos, né? Desde o livro didático até o computador, o tablet, a robótica, enfim, a gente tem uma série de dispositivos que são reconhecidos como materiais didáticos, porque se a gente for olhar para o que se concebe por material didático, a gente vai perceber que o material didático é tudo que apoia o movimento de ensino-aprendizagem, né? São todos os materiais visuais, táteis, tudo que corrobora para esse movimento de ensinar e aprender, né? São esses materiais que são conceituados como materiais didáticos. E essa definição, como todo material que contribui, que auxilia, que apoia, eu faço a partir também do próprio Lorenzato, né? Nesse livro que, de certa forma, foi um pouco base para essa minha construção, para além dessas pesquisas, que algumas delas eu li para construir essa minha fala. Tá? Mas aí, nesse movimento de buscar, né, alguns autores, algumas autoras que fazem esse movimento, eu fiquei muito curioso para saber como está o banco de teses e dissertações, né? Só para a gente ter um panorama em relação às pesquisas voltadas ao material didático, né? Os diferentes materiais didáticos. E aí, nesse movimento, né, de olhar para os trabalhos mais atuais, eu fui lá no banco de teses e dissertações, curioso, porque eu queria ver o que, né? Na verdade, esse meu olhar foi mais quantitativo, né? Depois eu selecionei alguns desses trabalhos para poder olhar o que, de fato, esses trabalhos trazem, em pontos em comum, enfim. Mas foi mais na curiosidade de quantidade nesse momento, né? E aí, quando eu vou para o banco de teses e dissertações, eu coloco como buscador, né, como descrito a palavra material didático, materiais didáticos. Isso retorna para a área de ensino de ciências e matemática mais de 7.000 trabalhos, né? 7.421 trabalhos. Então, é um número grande de trabalhos, de pesquisas, tanto a nível de mestrado como a nível de doutorado, que aconteceram nos últimos anos, né? Então, isso, de certa forma, mostra um lugar demarcado de estudo, né? Um lugar importante de estudo. E é um lugar que se ressignifica, porque cada material, ele, a partir da vivência, a partir da realidade, a partir do contexto, eles, enfim, a partir desse movimento, que é muito particular de cada cidade, região, chão da escola, ele se ressignifica, né, de formas diferentes. Uns contribuindo mais, outros com alguns desafios, dilemas, né, porque essas realidades elas precisam ser consideradas nesse movimento, tá? Mas enfim, então retornei essa quantidade de pesquisas, inclusive no último slide, né, aquelas pesquisas que eu apresento como as mais contemporâneas, né, de 2000 até 2013, elas foram tiradas desse meu olhar, né? Algumas delas eu já conheço, né, eu já li, mas enfim. E aí eu olhei, fiz uma leitura rápida, transversal de alguns desses textos, porque eu queria perceber o que é que tinha em comum nesses trabalhos, né? O que eles sinalizavam. E assim, obviamente, no primeiro momento, percebo que há essa necessidade de conceituar esses materiais didáticos, né? De reconhecer os diversos materiais que existem, né? E eu acho que isso é importante nesse marcar teórico. Então, eu acho que é algo que tem em comum nos trabalhos, nessa necessidade de pontuar. E essa definição, muitas vezes, nos orienta a entender como se percebe esses materiais em si. E aí, nesse movimento de conceituar,
e de viver a experiência a partir do que se pensa acerca desse material didático, a gente começa a perceber que existem especificidades, né? Existem especificidades que são particulares de cada material. E isso a gente precisa entender também. Então, por exemplo, quando eu estava no texto da professora Regina Grando, por exemplo, que ela trata do jogo, a gente vê que existem particularidades que são do jogo, que é um material didático, né? E que tem especificidades, né? Que tem uma energia que é diferente do trabalho com outros materiais, que mobiliza da gente, nós, enquanto professores e futuros professores, conhecimentos que são particulares, tá? Então existe uma especificidade, né? Então, quando eu fui para o trabalho de Costa, de Costa de Albuquerque, que trata tanto do material didático como do livro didático, a gente percebe que existe uma especificidade no trabalhar esses materiais, né? Esses dispositivos. Tá? Então, quando a gente fala do conhecimento tecnológico, quando a gente fala da tecnologia, né, do computador, do tablet em si, a gente percebe que existe um conhecimento que é muito particular, né, que é o conhecimento tecnológico. Então, nesse movimento de definir o que é vivenciar a experiência a partir de materiais, né, didáticos, a gente vê que existem particularidades. E essas particularidades que se desencadeiam da vivência, da experiência, elas apontam tanto importâncias, né, como limitações. A gente começa a reconhecer que elas são importantes, enfim, então a gente vê esse movimento acontecer nas pesquisas, eu acho que isso é um ponto em comum, que aí eu acho que a gente precisa considerar. Tá? E aí um outro ponto em comum, e é sobre esse ponto que eu vou abordar particularmente, que é em relação à formação. Né? Então, no movimento que a gente conceitua o material didático, entende o que é um material didático, o quanto ele pode contribuir, né? É óbvio que quando eu falo pode é porque vai depender de N questões, né? Que vão desde a forma como a gente apresenta, como o estudante manipula, as perguntas que a gente faz, enfim. Então, ele pode contribuir, tem essas especificidades que a gente precisa entender, então e isso está posto nos textos, né? De diferentes formas, né? Algumas de forma mais direta, outras não tão direta, mas enfim, mas se reconhece nesses trabalhos que eu falei um lugar para a formação, né? Então, a gente tem um material, ele pode contribuir, mas o material por si só ele não faz esse trabalho. Não é você levar um jogo e você achar que ele por si só vai cumprir esse papel de contribuir com a aprendizagem. Existe um papel que é nosso enquanto professor, né? Que está dentro dessas especificidades. Então, é nesse lugar, que também é um lugar que é revelado nesses trabalhos, né, um lugar de importância que se tem para a formação, para que a formação direcione o olhar para esses materiais, né, para que se prepare esses professores para lidarem com esses materiais. Né? Então, é para esse lugar da formação, para a necessidade de repensar a formação, para que esse trabalho aconteça, que eu olho. Né? Então, está aqui marcado, esse é o meu lugar da fala, e engraçado que esse meu lugar, ele apareceu nesse movimento. Assim, eu fui construindo essa fala e aqui eu disse, não, eu vou focar nisso aqui. Né? Enfim, essa é uma curiosidade. Bom, e aí quando a gente fala nesses lugares de formação, né, a importância que tem para que os cursos de formação, tanto de formação inicial como de formação continuada, direcione o olhar para as questões do material didático, entendendo que existem especificidades que precisam ser trabalhadas enquanto conhecimento. Então, nesse movimento, a gente vai e chega no laboratório de educação matemática, que é um espaço que provavelmente todos vocês conhecem, né? Vocês fazem parte de cursos de licenciatura na Bahia, e muitos dos cursos de licenciatura da Bahia, sobretudo de instituições públicas, eles têm esse espaço, né, construído. Recentemente, eu tenho uma orientanda de iniciação científica e a gente olhou para as universidades, a gente olhou para os currículos prescritos, né, a gente olhou para os projetos pedagógicos do curso para perceber o lugar que os laboratórios ou que disciplinas que recebem nome de laboratório ocupa. E a gente percebeu nessa nossa pesquisa, entre outras coisas, que a grande maioria dos cursos elas têm o laboratório,
né? Então, elas demarcam esse lugar, né? Nos seus projetos pedagógicos, elas apresentam como um lugar importante de articulação, de envolvimento com a escola da educação básica, de construção de material didático, né? Isso está posto nos currículos. Então, nessa nossa pesquisa a gente percebeu isso, né? A gente percebeu que existem, na grande maioria, se me for a memória, em 18 dos cursos. É porque a gente tem, por exemplo, no Instituto Federal, vários lugares com cursos de matemática, a UNEB com vários lugares, enfim, mas de todos os cursos que a gente olhou, a grande maioria, mais de 90%, 90% tinham um laboratório, e os que não tinham laboratório textualizaram no documento a importância de tê-lo, né? Ou o movimento de constituí-lo, né? Como foi o caso, se não me falha a memória, da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Tá? Mas, enfim, então a gente tem esse lugar, né? A gente tem um lugar demarcado, que é um lugar que o próprio Lorenzato diz que é o lugar da vida matemática, né? É um lugar que não é específico da universidade, é um lugar da educação básica, é um espaço que pode ter em outros ambientes, mas nesse caso em particular a gente vai focar no laboratório de educação matemática dentro dos espaços de formação inicial, né? Entendendo esse lugar como parte importante do movimento de formação para trabalhar com os materiais didáticos, né? Então, é óbvio, assim, é claro, dessa pesquisa que é muito recente, inclusive a minha orientanda vai apresentar no início de novembro, na jornada de iniciação científica, a gente percebeu esse lugar marcado, né? O reconhecer do lugar do laboratório como importante para o movimento de formação, a articulação com a educação básica, que eu acho que isso é importante, né? Sobretudo para pensar a partir dessa dada realidade, e articulador, né? Com outros projetos, com disciplinas, enfim. Então, esse lugar do laboratório, enquanto espaço de formação, é muito marcado nesses cursos que a gente olhou. Tá? O outro ponto que eu acabei de falar em relação à educação básica, a articulação com a educação básica, e acho que isso é muito interessante, porque uma coisa é a gente levar o aluno para o espaço do laboratório, trabalhar material didático e pensar o laboratório com mini-aulas, né? Como se fosse possível controlar o que acontece de fato na sala de aula real, né? Que é muito diferente, né? As dinâmicas, as perguntas, os desafios são outros, né? Então, essa relação ela é extremamente importante, sobretudo para o movimento de constituição da identidade docente. Tá? Então, a gente percebe que isso está posto textualmente. A gente não... Eu falo do ponto de vista de currículo prescrito, porque é um documento, a gente não viu como se dá na prática, né? A gente está falando do que está textualmente posto, né? Então, essa relação com a educação básica, sobretudo para pensar materiais didáticos, está posto, né? Como um lugar quase que comum para muitos dos laboratórios que as instituições públicas baianas têm. Tá? E também, sobretudo, o laboratório como um lugar de articulação dos diferentes conhecimentos que são necessários à docência, né? Sem hierarquizar. Então, a gente vê mobilizado conhecimentos pedagógico do conteúdo, tecnológico, enfim, sobretudo pela diversidade de materiais que esses espaços têm, né? De materiais didáticos que esses espaços têm. E aí a gente vai pensando, né? Então se os cursos tem esse espaço do laboratório, então é preciso que a gente pense a formação de forma muito articulada para preparar esses professores para trabalharem com esses espaços, com esses materiais, perdão. Tá? Mas é só para a gente marcar esse lugar do laboratório como um lugar importante para a formação de professores, sobretudo para trabalhar com esses materiais. E aí, nesse lugar, né, de olhar para os diferentes conhecimentos, eu preparei nessa lâmina, colocando no centro o material didático e os diferentes conhecimentos que são mobilizados, né, no pensar os materiais didáticos, né, e de reconhecer que todos eles são importantes. Como eu disse, a gente não tem que hierarquizar, né, e dizer que tal conhecimento é mais importante do que outro conhecimento. Não, todos esses conhecimentos eles são importantes e eles corroboram para esse movimento de formação. Né? Então, no lugar,
nesse espaço, ao olhar para os materiais didáticos, né, ao pensar a produção de material, ao levar um material para o meu estágio, eu mobilizo conhecimentos que extrapolam o conhecimento do conteúdo, que extrapolam o conhecimento pedagógico, né? Então, que conhecimentos são esses, né? Então, a gente tem o conhecimento do conteúdo muito bem demarcado, até porque a gente não vai conseguir contribuir nesse movimento de construção do conhecimento matemático se a gente não sabe a matemática. A gente precisa conhecer a matemática para entender esses percursos e para saber lidar, né, com esses diferentes movimentos, com as perguntas que os alunos fazem, com as perguntas que a gente vai fazer, tá? E aí a gente aponta, né, sem hierarquizar, a importância que o conhecimento do conteúdo, o conhecimento pedagógico, né, sobretudo, e aí tem outros conhecimentos, que é o conhecimento pedagógico do conteúdo, que é o conhecimento para ensinar, né, que é o que difere as matemáticas de uma forma geral. Então, qual é a diferença da matemática que um engenheiro utiliza no seu trabalho para uma matemática que o professor usa, né? Então, é esse conhecimento pedagógico do conteúdo que demarca esse lugar da matemática para o ensino, tá? E isso é mobilizado no movimento de olhar para o material didático, né? São conhecimentos que a gente mobiliza. Aí, dependendo do material, a gente tem o conhecimento tecnológico, o conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo, né? Que existem particularidades no trabalhar com esses materiais, exige-se um conhecimento que é mais específico. E a gente tem também, dependendo de alguns materiais, como, por exemplo, o jogo, as brincadeiras, enfim, a gente tem uma diversidade de materiais e não só o jogo e a brincadeira, a gente fala do jogo e a brincadeira porque são os mais comuns, mas todos os materiais, eles carregam em si um potencial lúdico, né? Existe uma subjetividade em tomar algo como lúdico. Então, os diversos materiais, eles carregam em si esse potencial, né? O jogo é o que a gente mais conhece, né? Tanto que quando a gente vai pedir para as pessoas definirem, né, o que é lúdico para elas, ou um exemplo de dispositivo lúdico, o jogo sempre aparece, quase sempre aparece. Então, a gente tem também, em muitos desses materiais, a necessidade de entender o conhecimento lúdico, entender as especificidades que os dispositivos potencialmente lúdicos têm e conhecer esse conhecimento lúdico e pedagógico do conteúdo, tá? E entre outros, né? Do currículo, dos contextos, enfim, tá? E aí, partindo dessas construções, entendendo o percurso histórico, os diversos pesquisadores e estudiosos que se debruçaram sobre o material didático, a importância que ele tem para os movimentos de ensino e aprendizagem, em olhar, né, para as pesquisas mais contemporâneas, para as especificidades que esses materiais têm, e em olhar para os conhecimentos, os diferentes conhecimentos que são mobilizados no momento de levar o material, né, reconhecendo a necessidade de uma formação para entender essas especificidades. Então, os cursos de licenciatura precisam rever e pensar nesses aspectos da formação também, né? Então, na pesquisa que a gente falou do ponto de vista textual, os cursos eles revelam esse cuidado, né, com as questões da formação, sobretudo quando se textualiza o lugar que o material didático ocupa, tá? E aí eu decidi trazer um pouco das experiências que a gente do laboratório de estudos e pesquisas em educação matemática, né, o LEPEM, a gente tem feito, né, nesse movimento de formar professores, de formar professoras para lidar com os diferentes materiais didáticos. Tá? Então, a gente tem um itinerário de formação e aí, como é uma mesa de experiência, a gente decidiu apresentar um pouquinho algumas dessas experiências, ou sobretudo o que a gente tem feito. Algumas delas a gente, como eram presenciais, a gente não fez, né, por conta da pandemia, né, não continuou fazendo, a gente reestruturou para acontecer na virtualidade. Mas, enfim, então a gente vai trazer um pouquinho dessas experiências e apresentar para vocês. Bom, então, nesse lugar do laboratório, aqui é uma imagem nossa, né, lá do Laboratório de Estudos e Pesquisa em Educação Matemática, e a gente tem, a cada 15 dias, momentos de estudo, né? E é importante a gente destacar
que todos os monitores, sejam voluntários ou bolsistas, né, todo mundo que se envolve com o laboratório, a gente constrói um cronograma para que comecem a acontecer observações nas escolas, né? A gente insere esses estudantes, se eles ainda não estiverem inseridos em estágio, no PIBID ou em outras alternativas, né? Em outros espaços, a gente direciona eles para as escolas para que esse movimento de acompanhamento das observações, do que acontece no chão da escola, das dificuldades, enfim. Então, a gente e muitos dos estudos que a gente faz, eles nascem desse lugar da realidade escolar. Tá? Então, a gente vê essa relação com a escola, esse contato com o chão da sala de aula como necessário para que a gente mobilize questões para estudo, para que a gente levante problemáticas de pesquisa. Então, quando eu falo do estudo, eu já aproveito e também destaco que nesses movimentos de estudar, a gente discute problemas de pesquisa, a gente organiza grupos para realizar pesquisas, né, sobretudo olhando para as unidades temáticas, para as dificuldades, para o uso de materiais didáticos, né, enfim. Então, é um lugar importante, né, para que a gente se muna do ponto de vista teórico também em relação às diversas discussões. E boa parte dos estudos que a gente faz nasce dessas questões que surgem da realidade escolar. Tá? E aí também desse movimento do pontuar dificuldades, coisas legais, experiências que são vividas na escola, né, desse movimento de observação que eles fazem, a gente constrói sequências didáticas, né? A gente constrói sequências didáticas pensando para essa dada realidade e valida essas sequências no espaço da escola, né? Então é uma observação, mas com coparticipação. Então tem esse lugar de construção e de validação, e também a partir dessas diversas problemáticas que surgem, a gente também constrói oficinas, né? Então aqui eu trouxe a imagem de 2 oficinas que aconteceram ainda quando estávamos no presencial. A gente está, inclusive, montando um ciclo de oficinas para acontecer nesse semestre nas escolas da educação básica, no virtual. Mas aqui a gente tem 2 oficinas, né? A da direita é de xadrez e a outra de criptografia, tá? Que foi trabalhada com estudantes do ensino médio. Né? Então, são problemáticas, por exemplo, a de criptografia foi uma oficina que surgiu do estágio. Né? Então, a gente tem esse movimento de estudar, de identificar problemáticas e, a partir da problemática, aprofundar o estudo, construir sequências didáticas e oficinas para retornar para esse espaço da escola e contribuir de alguma forma nesse movimento. Tá? E tem a produção de material didático. Tá? Então, nesse lugar, nesse percurso de estudar, de ir para a escola, a gente percebe dificuldades e a gente cria materiais. Né? Então, nesse caso, nessa imagem, a gente tem um material que a gente criou, que na verdade foi o Gevando, que inclusive é orientando, acho que do Jadson, né, numa especialização que ele está fazendo, e aí a gente criou o semelhômetro, né, que trabalha com semelhança de triângulos e que calcula a distância sem usar nenhum dispositivo, né, para além do semelhômetro. Então, a gente faz esse movimento de produzir materiais didáticos, e isso é muito importante, né? Sobretudo porque quando você para construir um material didático, você mobiliza a determinada realidade que você observou, que você viu que tem dificuldade em trabalhar com semelhança de triângulos, e aí você vai pensar em um material que contribua com aquele lugar, né? Que contribua com aquele espaço que você observou. Então, tem todo um movimento que é muito importante para se constituir enquanto docente, para se reconhecer enquanto professor e para, sobretudo, criar relações entre a matemática e o ensino. Né? Então, de certa forma, materializar o conhecimento pedagógico do conteúdo. Tá? E tem os movimentos também que o LEPEN faz de ir para a escola, né? Também é uma imagem do presencial. O LEPEN é jovem, a gente começou o trabalho em 2019. Logo que eu voltei do doutoramento, em 2018, eu voltei no final de 2018, 2019, primeiro semestre de 2019 eu volto para Bonfim e a gente começa o trabalho, então é bem recente. A gente trabalhou durante 2019 e 2020 veio a pandemia.
Mas ainda em 2019 a gente conseguiu ir para a escola, levar o material que a gente tem no laboratório e movimentar algumas escolas, movimentar a escola em relação ao manipular desses dispositivos, né? E é muito legal ver a energia lúdica de fato acontecendo, né? No movimento dos alunos manipularem, questionarem, perguntarem, gritarem porque aprenderam, enfim. Então é esse movimento de levar o LEPEN para a escola também. E tem, no espaço do LEPEN, a relação que a gente constrói com outras disciplinas, né? Com as disciplinas do currículo. Então, lá, na UNEB, a gente tem o laboratório, né? No currículo anterior, a gente tem 2 disciplinas de laboratório, que é o laboratório de ensino da matemática 1 e 2, trabalha com fundamental e médio, e algumas dessas aulas, elas acontecem nesse espaço, né? Então, nesse espaço, os alunos jogam, a gente discute sequências, a gente avalia a sequência, a gente constrói esse movimento, os alunos produzem materiais, porque também na disciplina eles vão para a escola e todo esse movimento acontece articulado com o chão da escola, com a educação básica. Tá? Inclusive, tem alguns materiais que foram produzidos, né? Todos, a gente forma grupos na disciplina, né? Porque a gente vai pensando, o laboratório muitas vezes não consegue mobilizar todos os alunos do curso, né? Não é todo mundo que consegue participar como monitor, enfim. Então, a gente não consegue que todo mundo participe, mas a gente consegue tratar esse aspecto como um aspecto importante da formação na disciplina, né? E é nesse lugar que a gente faz essa abordagem, né, de reconhecer as especificidades que existem em determinados materiais, e produzir os materiais, validar o material com a escola, junto com o aluno. O primeiro laboratório acontece no 3º semestre. Então, a gente começa essa inserção com o espaço da educação básica para pensar essas dinâmicas, essas realidades muito cedo, assim, bem antes do estágio acontecer. Eu acho que esse é um ponto importante também que a gente pode direcionar o olhar, né? Da importância que é inserir esses futuros professores no espaço da escola. E aí eu vou fechar minha fala, né, com algumas considerações. Bom, primeiro eu preciso destacar, né, esse lugar de reconhecer, e aí eu me somo a outros pesquisadores, estudiosos, diversas outras pessoas que antes de mim falaram dessa importância, então eu me somo a esses pesquisadores, pesquisadoras, professores, professoras, estudiosos, eu me somo a eles, né, para sustentar, para validar esse lugar de importância que os materiais didáticos têm para os movimentos de ensino e aprendizagem, e levanto da necessidade de que os cursos eles repensem as suas estruturas curriculares para que, de fato, se reconheça essas especificidades e que isso reverbere para os currículos, né? Para que essas experiências de produção de material didático, de ir para a escola, de observar, de coparticipação, né? Que esse movimento de entender de fato como se dá a escolha de um material, entender que alguns materiais são mais aconselháveis para determinadas situações, que algumas situações não precisa de material, tá? Que o material não é uma panaceia, que não se resolve tudo, que existe um lugar de importância que é ocupado por nós enquanto docentes, né? E que é por isso que é importante que a gente veja no espaço de formação um lugar importante para formar professores aptos, de fato, a trabalhar com os diferentes materiais, né? Entendendo essas realidades dinâmicas, enfim. Bom, vou fechar aqui, só para a gente se despedir momentaneamente. Bom, e é isso. Eu agradeço mais uma vez o convite e fico aberto, né, para que a gente amplie um pouco essa discussão. Estou aberto a questionamentos, perguntas, sugestões, críticas e vamos conversar, né? Então, eu trago esses pontos por considerar, nesse momento, os pontos importantes, né, das nossas experiências, né, do reconhecer esse lugar do material didático como importante para nós, enquanto professores e futuros professores. E aí eu fico aberto para que a gente amplie essa discussão a partir das experiências de vocês, das vivências de vocês. E é isso. Muito obrigado.